agradeço a Deus por essa oportunidade. Quem me conhece, eu me chamo James, sou presbítero do Ministério do Vivo, Petrópolis. Inclusive, meu pastor, um abraço a mais essa família. Fico muito feliz porque, desde que o público reduzido, devido ao momento que a gente está vivendo, vejo muitos rostos diferentes, senão que a obra de Deus está crescendo. E Deus é fiel. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo a partir do 24. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, a partir do verso 24. Israel estava passando por um momento difícil e Deus envia a solução. Diz assim a palavra de Deus: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam muito. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grande riqueza. Lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai será isenta de imposto em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feriste filisteu e tirar a fronte sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar Deus dos exércitos, Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão o homem que feriu. Ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar daqueles homens, acendeu-lhe ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tomou a responder como dantes. Ouvis a palavra que Davi falava, anunciados a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração, nem por causa dele, teu servo pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir pelejar contra ele, pois tu ainda é moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e o tomou um cordeiro no rebanho. Saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se contra ele a mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou um leão, como um urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou Deus vivo. Disse mais a Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi a sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu com a couraça. Davi cingiu com a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado aquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje do pastor, que trazia saber do surrão. Lançando a mão da funda, foi chegando aos filisteus. O filisteu também vinha chegando a Davi, o seu escudeiro diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu o cão para que mires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu e a Davi. Amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas de fera. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus dos Exércitos, o
o Deus de Israel, a que tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas das feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Amém? Deus, muito obrigado por essa oportunidade. O Senhor me trouxe aqui para profetizar. O Senhor me trouxe aqui para falar, Deus, da Tua palavra, Pai. E seja feita conforme o Senhor quer. Que a Sua Tua palavra, Deus, venha entrar nos nossos corações. Fala conosco, Deus, aquilo que precisamos ouvir, Pai. Seja, Deus, a Tua vontade feita nesse lugar, assim como já tem feito, em nome de Jesus. Amém. Eu estava preparando esse texto. Eu queria falar da parte quando Davi, eu ia falar do Salmo 20. Uns confiam em carros, outros cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Mas Deus me levou a esse texto também sobre Davi, dizendo do gigante que Davi enfrentou naquele momento. E Israel era guerreira contra vários lugares, e ia guerrear mais uma vez, e é surpreendido por um gigante chamado Golias. Todos já conhecem a história. E ficaram com medo, porque ele era invencível. Além de ser grande, ele usava suas armaduras, tinha suas armas. E durante 40 dias, esse gigante afrontou o exército de Israel, dizendo para vir um homem lutar contra ele. E ele fazia isso 2 vezes ao dia. E Davi chega naquele momento de crise, momento difícil, e vê uma oportunidade em Deus. Eu quero dizer que todos nós aqui temos nossos gigantes. Temos gigantes reais e temos gigantes fictícios. Temos gigantes da realidade da nossa vida mesmo, na área da saúde, na área financeira, áreas que, ao nosso olhar, na nossa cosmovisão, é impossível nós vencermos. Temos gigantes fictícios, que é o medo excessivo, o passado tenebroso que nos assola todo dia, e se não nos libertarmos dele, pereceremos. Todo mundo aqui tem um gigante, no seu medo. Assim como Davi, naquele momento, teve seu gigante. Assim como o povo de Israel teve seu gigante. E eu pergunto para você, você não precisa me responder, qual é o seu gigante nessa noite? O que te aprisiona? Qual é o seu gigante? Qual é a área que você vê um gigante na sua vida? E como você reage quando você se depara com esse gigante? Nós temos gigantes, mas nós temos como reagir. E assim como reagimos, nós podemos ter êxito. E eu pergunto para você, você quer vencer o seu gigante? Deus te trouxe aqui hoje para te falar que é possível vencer os seus gigantes. Só que nós temos que usar a arma que Deus nos deu, a fé, a confiança, a coragem, a onipotência de Deus em nossas vidas. Davi fez isso. E se nós fizermos uma lista aqui, vamos ver várias coisas que Davi fez para obter êxito, para passar por esse gigante, para vencer esse gigante. Eu quero aqui tratar algumas reações de Davi que eu e você precisamos fazer, que eu e você precisamos colocar em prática. A primeira delas é que Davi, ele filtra os seus ouvidos. Davi, ele blinda os seus ouvidos, filtrando aquilo que é necessário para a vida dele. Note que quando eu comecei aqui o texto, ele quer saber o que está acontecendo, e ele encontra o povo com medo, temendo. E depois que ele encontra o povo temendo,
ele encontra com o próprio irmão o criticando. A Bíblia diz que o irmão dele estava com ira, porque Davi se propôs a saber o que estava acontecendo. Então, meu irmão, nós devemos blindar, nós devemos filtrar os nossos ouvidos. Porque Davi, ele não faz como muitos fazem. Como o irmão dele se irou contra ele, ele com respeito ao irmão respondeu, e a Bíblia diz no verso 30 que desviou-se dele para ir para o outro lado. Davi não ficou ali discutindo com o seu irmão, Davi não ficou ali querendo se dizer o que estava ali. Davi disse: eu só fiz uma pergunta e já saiu fora. Porque Davi, Deus estava inspirando Davi para algo. E sempre quando Deus está nos inspirando para algo, vem pessoas para colocar coisas na nossa cabeça, para falar algo para nós desistirmos, para nós pararmos. Ele diz assim, deixou as poucas ovelhas que o nosso pai deixa lá para você, dizendo que Davi não era nada. Eu sou o cara do exército, eu sou soldado do exército, só que era medroso, estava com medo. Davi era um homem que cuidava das ovelhas, mas estava com fé, mas estava com coragem que ia vencer os gigantes. Porque ele filtrou os seus ouvidos, ele não ficou ali de papo curado, ele ficou ali para ver o que ia acontecer, ele se desfiou e foi até quem poderia dar acesso a ele. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos nos desviando do pessimismo, estamos indo a quem pode nos dar acesso? Quem pode nos dar acesso é Deus. Ele enfrentou o exército com medo, ele enfrentou o rei com medo, ele enfrentou o irmão irado, ele enfrentou o exército fugindo. Quando eu filtro meus ouvidos, eu consigo dominar o meu medo, assim como o pastor disse aqui. O medo é normal, mas ele não pode te apavorar, ele não pode ser excessivo. Porque quando o medo é excessivo, você esquece da fé, você esquece quem cuida de você, você esquece quem está contigo, e você dá mais crédito ao medo excessivo, do que o Deus que você serve. Então, meus irmãos, nessa noite, filtrem os seus ouvidos para aquilo que estão dizendo, e confia no Senhor, confia no Deus que te dá força, confia no Deus que te levanta, confia no Deus de Israel. E quando a gente filtra os nossos ouvidos, a coragem de Deus permanece em nós, a confiança em Deus permanece em nós. Ele falou: quem é esse cara? Quem é esse circunciso para afrontar? Não é afrontar a mim, não é afrontar Saul, não, é afrontar o exército de Deus. Ninguém pode afrontar o exército de Deus. E quando ele fala isso, quando ele declara isso, ele está dizendo para mim e para você que a confiança dele está no bloqueio, que a palavra de Deus está nele e que ele pode vencer. Que nós possamos nessa noite filtrar nossos ouvidos, porque é daqui que entra a palavra de Deus, é daqui que entra a fé. E se nossos ouvidos não estiverem bons, nós vamos deixar de ouvir aquilo que Deus quer dizer para nós. Então nessa noite faça uma reflexão: o que você tem ouvido por aí? O que você tem acreditado por aí? Coloca uma tampa nos seus ouvidos que possa filtrar. Quando vier a palavra de Deus, a inspiração de Deus, que você prossiga. Quando vier o pessimismo, a derrota, quando vier as pessoas criticarem, dizendo que você não é ninguém, que você não é capaz, que você não pode, deixa entrar no ouvido, deixa sair do outro, porque o Deus de Israel é o Deus que te guarda, é o Deus que te levanta. É o Deus de Israel. Foi isso que Davi fez. Uma outra coisa que Davi faz, ele, sabendo do Deus que ele existe, ele vai à luta. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá pelejar contra o filisteu. Olha a humildade de Davi. Davi já sabia que ele ia ser rei, mas ele vai diante do rei e diz: eu vou lutar, porque ele sabia que Deus estava no negócio. E o que acontece? O próprio rei diz para ele: não, cara, você não pode.
Você é um garoto, você é um moço, aquele homem experiente. E quando o moço que nunca lutou, quando o moço que nunca enfrentou uma guerra, vai lidar com um homem experiente, um homem grande, um homem cheio de armadura, vai crescer. Esse é um gigante real. Esse é um gigante real. Mas para quem tem fé, ele sabe que ainda que o gigante seja real, é aí que entra o possível de Deus. Anderson Freire tem uma música que diz: não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Na cosmovisão, na visão de Saul, era impossível. Na visão de Davi, era possível, porque Deus estava no negócio. Você talvez não está indo na luta porque você está vendo na visão que os outros te falaram para ver. Você às vezes não está guerreando, não está indo à peleja, não está indo à luta, porque o teu vizinho da direita falou: não dá certo. Você não está indo à guerra que Deus te inspirou, Deus colocou uma palavra no teu coração, Deus te inspirou e falou: vá, e você antes de ir, em vez de ir, você olha para a pessoa e fala: Deus falou, então não, cara, não vai não. O cara é muito grande, a luta é muito grande. Olha, se Deus falar algo para você e você vai consultar uma pessoa, era melhor não ter falado nada. Mas Deus está aqui nessa noite dizendo para você: vá adiante, vá à luta. Ainda que as pessoas dizem que você não é capaz, o Deus de Israel te dá poder para isso. O Deus de Israel te levanta. O Deus de Israel, o Deus que está aqui nessa noite, Ele pode fazer você ir além da visão humana. Eu sempre ouvi todo mundo diz que nós só podemos dar um passo onde nossos pés alcançam. Eu sempre acreditei nisso. Mas tem algumas exceções. Talvez se o pastor tivesse pensado assim, essa igreja estaria aberta. Talvez se eu tivesse pensado aqui, o meu comércio não estaria aberto. Talvez você que de repente faz uma faculdade aqui, se pensasse assim, talvez você não estaria fazendo. A quem você colocou a sua confiança? Em Deus? Se é em Deus, você pode ir. Se é em Deus, Ele te capacita para ir. Se é em Deus, tem vontade de pregar, Deus te inspirou isso, te deu uma palavra. Ah, mas fulano prega, fulano é fulano, você é você, e Deus vai te usar, porque Deus usa quem Ele quer. Deus usa da maneira que Ele quer. E é Deus que faz algo acontecer. Davi nunca falou: é meu nome, nunca falou o nome de Saul. É o Deus de Israel, é o Deus que faz, é o Deus que tem poder. Que nós possamos nessa noite acreditar naquilo que Deus está falando de nós. Nós podemos ir sim com Deus, nós podemos ir assim além. Ah, mas esse ditado popular, em algumas áreas, se eu gastar mais que eu ganho, sim, aí sim. Tem exceções, eu não falei que é uma regra, tem exceções. Então tem passos que você vai dar depois que isso tudo voltar ao novo normal. Deus já quer passos nossos, que é necessário Deus e eu saber. Que é necessário eu deixar Deus falar, eu filtrar os meus ouvidos, deixar Deus me inspirar para ir. Porque se eu começar a falar com pessoas que não creem que Deus vai fazer, eu vou perecer. Então prossiga, deixa Deus fazer. O rei diz que ele não podia, só que o Espírito Santo de Deus estava com Davi. E quando o Espírito Santo de Deus está conosco, nós podemos ir onde Deus quer que nós vamos. Aonde Deus quiser que nós vamos. Porque é Deus que nos conduz, é Deus que nos leva. E nós às vezes criamos gigantes em nós. Nós às vezes limitamos o próprio Deus. Deus é ilimitado. Deus diz: vai além, Davi. Vai além, eu sou contigo, Davi. Ah não, mas o gigante é muito grande. Pô, mas o gigante tem um escudeiro. O gigante eu só posso acertar ele na testa, porque se eu não acertar ele na testa, eu não sou capaz. Às vezes nós damos desculpas demais e não deixamos Deus usar-nos. E Deus está aqui falando para mim e para você, principalmente para mim. Ele quer nos usar. Nós somos ferramenta dele. Assim como ele diz aqui no Mar Vermelho, Deus
não precisava de Moisés. Assim também, para enfrentar esse gigante, Deus não precisava de Davi. Porque Deus é poderoso, Deus tem os seus poderes, pode fazer piscar de olhos. Mas Deus quis usar Davi e Deus quer usar você. Por isso, vai à luta. Deus só vai fazer aquilo que eu e você não pode fazer. Tem pessoas desempregadas que ficam dentro de casa achando que Deus vai descer e vai dar um emprego. Deus tem poder para isso, Ele pode fazer. Mas Deus te deu capacidade para você fazer um currículo e ir além. Deus te deu capacidade para você andar, para você ir além. E às vezes nós colocamos o nosso fracasso, as nossas desculpas. Ah, Deus não quis. Deus quer fazer, mas nós temos que estar à disposição de Deus. Deus quer curar, nós temos que estar à disposição de Deus. Não podemos ser convenientes, não podemos ser seletivos. Deus que manda, Deus que faz. Deus fez Davi vencer um urso, vencer um leão, para vencer um gigante. E assim como eu e você, nós precisamos vencer nossos gigantes, gigantes do passado. Deus já te perdoou, Deus já te perdoou e você se arrependeu, você mudou de vida, você largou aquelas práticas do passado e você está dizendo assim, mas por que eu fiz isso? Vamos para frente, não faça mais, mas prossiga, vai à luta, porque na medida que eu caminho, Deus abre o caminho. É na medida que quando a gente caminha que Deus faz as coisas. E será que nós estamos caminhando ou estamos esperando? Esperar é saudável em Deus, mas se você esperar sem estar com a vontade de Deus, vira uma omissão. Então prossiga. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, vai à luta. Está desempregado? Vai à luta. Está ruim? Vai à luta. Mas está uma crise, é uma grande oportunidade para você reinventar, ressignificar, mudar o lado da história. Deus quer usar você. Uma outra coisa que eu aprendo de Davi é que Davi cuidava das coisas pequenas como se fossem grandes. Quando o texto diz aqui, vai cuidar das poucas ovelhas do seu pai. E o texto diz aqui que quando veio um leão, quando veio um urso, Davi não deixou rolar, era uma só. Davi foi lá e colocou para o leão, porque aquilo tinha valor para Davi. Aquilo era uma honra para Davi, ser pastor, tinha valor para ele. Ele vai lá e enfrenta o leão, ele vai lá e enfrenta o urso e ele vence. Depois vem Golias e ele vence. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Para nós queremos vencer os gigantes, nós temos que vencer as coisas pequenas, nós temos que cuidar das coisas pequenas como se fossem grandes. Deus te deu um dom, pode ser o dom mais simples para você, para Deus tem valor. E se você não cuidar das coisas simples, das coisas pequenas que Deus te dá, como que Deus vai te dar as grandes? Então cuida das coisas pequenas. Outra coisa que eu aprendo com Davi, ele insiste em testemunhar o feito do passado. Eu logo lembrei Lamentações de Jeremias, quando eu estava lendo esse texto. Quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Davi estava num momento difícil, olhava para o lado gigante, olhava para o outro, um exército com medo, e ele começa a lembrar daquilo que Deus fez lá atrás. O que Deus fez lá atrás? Fez ele vencer um urso, fez ele vencer um leão. Ele pensou, se Deus fez isso, ele pode fazer muito mais. Deus é Deus, Deus é poderoso. Não sei como está a tua vida nesse dia. Talvez tua vida pode estar num momento ruim. Comece a lembrar das coisas do passado que Deus fez na sua vida, da onde Deus te tirou, onde Deus está te levando. Comece a lembrar lá de trás o que Deus fez. Faça como Lamentações de Jeremias. Quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É através da palavra de Deus que nos motiva, que nos aviva para nós trazer memória de Deus. Rick Warren
um pastor americano, ele diz o seguinte, uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida: nunca duvide na escuridão o que Deus te disse na luz. Nunca duvide na escuridão o que Deus te disse na luz. Talvez você está num tempo de escuridão, num tempo difícil. Lembra daquilo que Deus te prometeu lá atrás. Lembra daquilo que Deus falou. Porque Deus tem poder de realizar. Deus tem poder de transformar. E Deus tem poder de fazer. Será que nós estamos vendo só o presente? Nós temos que olhar o passado, irmãos. É como um retrovisor. Vamos supor que eu estou de carro aqui. O para-brisa na frente é grande. O retrovisor para olhar para trás é pequeno. É só para a gente olhar, ver da onde a gente veio, trazer as coisas boas, trazer os aprendizados para nós irmos além. Não é para ficar no passado. É trazer à memória o que pode dar esperança. O que pode dar esperança é você dizer: eu era um bêbado, eu era um drogado, eu era isso, eu era aquilo, e Deus me libertou, e Deus me transformou. Ora, se Deus fez isso, Ele pode fazer muito mais, porque Ele é Deus, e na medida que eu caminho com Deus, eu vou descobrindo algo novo, e na medida que eu vou meditando na palavra, eu vou descobrindo algo novo, porque Deus se revela a todo tempo a nós. Basta nós estarmos disponíveis. Você está disponível? Será que essa quarentena foi bom para você estar disponível? Esteja disponível diante de Deus. Filtre os seus ouvidos. Vá à luta. E cuida das coisas que Deus te deu para cuidar. Talvez Deus te deu para cuidar de uma pessoa. Cuida como se você fosse um pastor de uma grande igreja. Talvez Deus te deu para cuidar, para receber os membros lá na porta. Cuida como se fosse o teu melhor emprego diante do Senhor. Porque fazendo isso, Deus vai te honrar, Deus vai te mostrar, Deus vai abrir caminhos. E pessoas que querem coisas grandes de Deus, mas quando Deus dá a pequena, Ele não faz conforme Deus quer que faça. Por isso, faça isso. Cuida das coisas pequenas. Seja como Davi. E lembre do passado bom que Deus fez. Lembre das coisas que Deus te prometeu. Outra coisa que eu aprendo com Davi, que o menos com Deus é mais. Saul vestiu ele de armadura, colocou lá os escudos, colocou lá a espada, e Davi não conseguia nem se mexer. Às vezes nós fazemos isso na nossa vida. Queremos uma carta que não é nossa. E Deus mostrou para Davi que não era com armadura e que não era com aquilo que ele deveria vencer. Deus direcionou a Davi e disse assim para Davi: Davi, seja você. O que você é bom? Sou bom de lançar pedra. Vai nessa. Porque Deus é contigo. Davi vai ao ribeiro e pega 5 pedrinhas, 5 pedras. E não sei se você já viu as pedras de ribeiro, elas são bem lisas, bem fundas, bem. Tem uma tipo aquela quininha. Interessante que Davi não pega só uma pedra, ele confiava que Deus ia fazer. Ele não pega só uma pedra, ele pega 5. Porque se precisar de mais uma, ele vai ter 2. Se precisar de 3, ele vai ter 3. Se precisar de 4, ele vai ter 4. Se precisar de 5, ele vai ter 5. Ele foi estrategista. E foi lá e pegou aquilo que ele achava e tinha certeza que poderia vencer os gigantes. Para nós vencermos gigantes, nós temos que ser nós mesmos. Não adianta eu querer ser o pastor Alexandre, não adianta eu querer ser o diácono, o outro, meu pastor. Deus te fez uma única pessoa, você é singular. Deus te fez diferente, a sua identidade é diferente, mas no corpo de Cristo nós viramos o que? Uma arma do Senhor para vencer os gigantes da vida. Um precisa do outro, mas seja você. Seja você. Reconheça, porque o menos com Deus é mais. O menos com Deus é mais. O pouco com Deus é muito. E Davi reconheceu isso. Davi foi, pegou as suas pedrinhas e foi diante de Golias. E Golias menosprezou, porque Golias esperava, ele vinha todo armado. Na visão de Golias,
o cara, para vencer ele, tinha que estar bem preparado. Só que na visão do Senhor, basta um homem corajoso, basta um homem com coração puro, e basta um homem que teme a Ele. Quando nós fazemos isso, Deus nos leva além das águas profundas. E mais uma coisa que eu aprendo com Davi, que eu já vou terminar, é que Davi pratica aquilo que ele conhece de Deus. Ele não conhece tudo de Deus, porque nenhum homem pode conhecer tudo de Deus. Nós podemos conhecer até o limite que Deus permite. Mas ele, sabendo da onipotência de Deus, ele diz: eu vou praticar. E ele vai diante de Golias e disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a que tens aprontado. Davi, para colocar em prática, ele foi até Golias, mas ele disse que a guerra não era dele, a guerra era de Deus. A guerra não era dele em si, até porque ele fala: tem afrontado o exército do Senhor. A guerra do Senhor. Há guerras em nossas vidas que só o Senhor tem poder de mudar. Só o Senhor tem poder de fazer o gigante cair por terra. Só Deus tem o poder de fazer o gigante perecer. Assim como Josafá, uma vez, falaram para Josafá que estavam vindo pessoas guerrear contra ele, e Josafá temeu, mas o mesmo versículo que ele tem é o mesmo versículo que ele ora, jejua, se consagra, e no capítulo, versículo 15 do 2 Crônicas 20, Deus chega para ele e fala: ó, não tem que lutar, descansa, a peleja não é sua, a peleja é minha. E o que Josafá faz? Josafá se reúne e adora. Ele nem recebeu ainda a vitória, ele nem ganhou ainda a guerra, mas ele adora o Senhor. Assim Davi fez. Davi tinha um coração voltado para o Senhor. Olha o que ele diz, ele testemunha, ele diz assim: ó, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. A guerra é de Deus, a peleja é de Deus. Quem pode fazer acontecer? Deus. Mas para isso nós temos que usar esses atributos que eu tenho falado aqui. Mas para isso nós temos que ir à guerra. Mas para isso nós temos que filtrar nossos ouvidos, blindar eles, reconhecer o que Deus já fez em nossas vidas, e ir à luta, e ir à guerra, saber que nós temos que ser nós mesmos, menos é mais, e colocar em prática o que Deus faz em nossas vidas. Isso Davi fez. Davi disse: o Senhor mesmo te entregará nas minhas mãos. Davi confia que Deus é onipotente. Davi, no versículo